jamais criado. Princípio e fim não delimitam tua história. Excelso Espírito Supremo e iluminado, Pai excelente, santo e puro em áurea glória. Como explicar-te a criatura que é tão breve? Olá, gente, graça e paz da parte de Jesus. Uma das músicas mais lindas que eu já ouvi até hoje sobre Deus, o nome da música é Deus. Essa música foi gravada em 1979 pelo cantor e compositor que teve aqui em Estância esses dias, Oséias de Paula. Essa música descreve um pouco, naturalmente, limitadamente, sobre Deus, mas é uma das mais lindas. E é sobre Deus que eu quero falar neste dia, nesta hora, nesta manhã. Deus, eterno Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era. Sublime parte de ti mesmo que fluía, e quando alçaste pelo cosmo a grande esfera, traçaste o plano da perfeita. Gente, olha o seguinte. Meditando hoje na palavra de Deus e o Espírito eterno de Deus que nós temos como penhor, graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito eterno. E ele me fez lembrar, vendo coisas, lendo textos, que o ser humano, desde a queda, tem um sonho. É o sonho de ser Deus. É o sonho de ser adorado. E este sonho, o Caio Fábio, ele escrevendo um livro que chama, ele tem um livro que o nome do livro é A Síndrome de Lúcifer. É uma síndrome de Lúcifer que o ser humano carrega dentro de si. E esta síndrome, ela só é acentuada, amenizada, controlada quando de fato nós conhecemos o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, seu único Filho. Mas o sonho de ser Deus e a vontade de ser Deus não é do tempo antigo ou dos primórdios, daqueles que viveram há muitos anos, daqueles que fizeram história como os faraós, que era Deus na terra, o representante do Horus vivo, os imperadores romanos, os Césares, e outros mais imperadores se intitulavam como Deus. Mas é interessante um outro fato: o homem tem vontade de ser Deus, se põe como Deus a julgar, a matar, a ditar. Isso é desde o princípio até hoje. Mas existe um outro fato interessante: é de que o próprio ser humano tem vontade, e sempre teve vontade, de ter um Deus homem. O fato dos homens se levantarem como Deus, porque outros o levantaram, porque outros aceitaram. Ninguém se levantou como Deus sozinho. Não, ele se levantou como Deus e outras pessoas aceitaram tal divindade. Assim foi os faraós, assim é o homem lá da Coreia do Norte, que é um Deus. Ele é um Deus. Ele tem a mente de um Deus. Ele quer reinar diante das pessoas como Deus. Ele castiga as pessoas e beneficia as pessoas porque ele se sente Deus. Então, desde lá do princípio, até hoje, os homens tanto querem ser Deus, como outros homens adoram homens como Deus. Estava assistindo outro dia uma palestra, no podcast, que o rapaz lá falou, o senhor lá, ele falou assim, que a mente do fã é uma mente alienada a tal ponto do fã não interrogar, não questionar. Eu quero dizer o seguinte, olha, gente, eu tenho 55 anos, eu nunca em minha vida ouvi alguém falar a verdade, embora a verdade sempre existiu, sobre o fã. Porque ser fã, na verdade, é status,
ser fã não é nada demais para as pessoas. Mas é óbvio que a palavra fã vem de fanático, né? É uma abreviação que nós falamos fanático. Aí, só que o termo fanático, ele é rústico, ele é pejorativo, ele é agressivo. Ah, eu sou fanático. Então o fanatismo não soa muito bem para nós. Aí o fanatismo fica mais para aqueles que se colocam bombas. O fanatismo fica mais para aqueles que são religiosos e saem de lugar em lugar fazendo penitência. Aí, quando se fala de religião, as pessoas chamam de fanáticos. Mas quando se fala para amenizar o fato e não querer julgar para o lado mal ou para o lado pejorativo, chamam de fã. Mas o fã e o fanático, ele tem uma mente meio que presa em um prego. Pega o cérebro, a mente, e coloca dentro de uma bolsa e prega numa mesa para que a pessoa não raciocine. Porque dificilmente o fanático, ele vê o erro do seu ídolo. O ídolo é um Deus, é uma pessoa que não comete falhas. O ídolo, ele quando consagrado já, ele faz o que ele quer, ele fala o que ele quer e ele é intacto da crítica do fanático, daquele que é fã verdade. Porque o fanático, ele sempre acha uma saída para enaltecer o seu ídolo. E o fanático não é nada mais do que um idólatra. Essa é a questão. Então, o ser humano, a queda humana, lá do Gênesis, que a Bíblia diz que Adão e Eva caíram, os nossos primeiros pais, nos trouxe esta síndrome de querer ser Deus, a síndrome de querer um homem Deus. Tá aí os fanáticos que fazem isso, que pegam pessoas e fazem dessas pessoas deuses. Porque assim, gente, olha, como é que uma pessoa sai do Nordeste do Brasil, uma pessoa pobre, uma pessoa sem conhecimento do Sul, sai do Nordeste, vai para o Sul, pega transporte, muitas vezes passam privacidade e fica na porta de um estádio, de um clube, para ver uma pessoa que vem dos Estados Unidos, por exemplo, de outro país, porque quer ver frente a frente, e quando vê, chora, se esperneia, e como se visse a luz da divindade. O que nós podemos chamar disso, pelo amor de Deus, a não ser um fanatismo, e que para diminuir a gravidade do fato, aí nós chamamos de fã, que é para embelezar a tragédia, né? É uma tragédia. O fanatismo é uma tragédia. Aí, para embelezar o fato, nós chamamos de fã. Mas tudo isso é por conta da queda. A queda nos trouxe tal questão. Então, primeiro, o homem quer ser Deus. Segundo, o homem quer homem-deus. Por isso que os homens criaram os seus deuses. Para os homens serem deuses, como os faraós, como os ditadores, como os que mataram em nome da autoridade, houve, obviamente, permissão dos próprios que o arrodeavam para tal questão. Então, aí, o terceiro é que essas pessoas se deixam ser guiados, se deixam ser levados, instruídos por tal pessoas. Então, o mundo foi e é, e enquanto Cristo não voltar, será assim. Agora, existe um fato interessante, que isso está no coração do ser humano. Está no coração do ser humano, do homem querer ser Deus, porque foi essa a proposta que o diabo quis ser semelhante a Deus, então é a síndrome de Lúcifer. Está no coração humano. E também a sede de um Deus homem. Por isso os homens fizeram-se deuses e outros adoraram, porque obviamente era a sede de ser Deus, é a sede do Cristo, é a sede do libertador. Quando falo Cristo, eu não estou falando o Jesus Cristo, mas o Cristo como um ungido, o libertador. É a sede do Cristo, é a sede do libertador, é a sede daquele que vai resolver os problemas. Isso nós podemos ver quando acontecem as eleições. As pessoas sonham, esse presidente, ele vai melhorar nossas vidas, esse presidente, ele vai responder às nossas ansiedades, esse presidente, ele vai libertar-nos da miserabilidade. Então, o ser humano está sempre com essa ideia no coração. E os homens lutam para isso. Mas
a frustração e das mais frustrações acontece dia a dia, ano a ano, mês a mês. Agora, por que essa ideia está no coração do ser humano? Penso eu que o próprio Deus colocou no coração do homem essa ansiedade da vontade de ter um Deus homem. E Deus, por excelência, por grandeza, magnitude, aí ele se fez homem. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, um dia ele se fez um de nós. É interessante isso, irmão. Isso é interessante, que tudo que o homem queria era um Deus homem. Um Deus homem. Todas as nações pregavam e precisavam de um Deus homem, de um libertador. Não porque é a ideia do homem, mas porque está no coração do próprio homem, implantado pelo próprio Deus. Aí, Deus, ele tornou-se um de nós. Deus tornou-se homem. Se o homem quer ser Deus, Deus quis e foi. Tornou-se um de nós. Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. O verbo, a palavra que estava com Deus e a palavra que era Deus, tornou-se um de nós. Ele deixou a sua glória, o seu poder, o todo poder ilimitadamente e tornou-se um ser limitado ao espaço, ao tempo. Tornou-se um de nós. E aí ele experimentou da água, e não da nossa, porque a água é dele. Ele experimentou do chão, não do nosso, mas porque o chão é dele. Ele experimentou das frutas, nossa, não, as frutas, o alimento dele, por ele, para ele, todas as coisas, ele é o Senhor. Ele poderia vir no palácio de Israel, ele poderia vir numa família majestosa, poderosa, grandiosa, mas ele veio como um ser pobre, ele veio como um ser despido de glória, de honra e de louvor. Quando ele veio, as pessoas não ouviram, não atentaram. Ele veio para os pobres, ele veio no meio de pastores, pessoas que não têm nada a acrescentar à alta sociedade, aos reis, aos poderosos, aos monarcas. Não, ele foi apresentado aos pastores. Ele foi para um estábulo. Ele foi, passou 2 anos ali. 2 anos depois os reis magos vieram, reconhecendo, adoraram, glorificaram, e foi para um outro caminho porque alguém queria matá-lo, e ele foi refugiado, ele foi exilado no Egito, e lá do Egito, quando ele volta, com mais ou menos uns 8, 7 anos, ele vai para uma cidade desprezível, Nazaré, e ele estava ali, oculto para os olhos dos poderosos, oculto para os olhos dos grandiosos, dos intelectuais da época, mas ele se manifestou em glória. Falar dele hoje é o maior milagre que se pode existir. Não há milagre maior do que falar deste ser que é Jesus. De fato, o homem que tornou-se, aliás, o Deus, o único Deus que tornou-se um de nós. O homem. Agora, este Jesus Cristo, que os povos, as nações, odeiam. Só existe um povo aqui na terra que o reconhecem como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como aquele que era e que há de vir, como Filho de Deus, que é Deus de Deus e luz de luz. Os homens não entendem, os homens não reconhecem, os homens não vêem. Ele é uma afronta para as pessoas. O que ele falou afronta as pessoas. Ele é tão odiado pelas nações que é muito provável que nós podemos dizer num jornal de grande repercussão, até amanhã, se Deus quiser. Mas nunca podemos dizer glória a Jesus, porque Jesus Cristo, ele é odiado pelas nações. Deus é um nome genérico que se pode ser usado por muitos, por aqueles que são e não são cristãos, ou até mesmo por ateus. Mas Jesus não. Jesus faz diferença. Jesus é odiado pelas nações, pelos povos. Jesus é odiado pelos intelectuais. Claro, obviamente, toda regra tem exceção. Mas a humanidade esqueceram dele. Só existem 2 famílias. Só existem 2 povos. Os que são e os que não são. Aqueles que são
faz parte da sua igreja, da sua eclésia, da sua assembleia, que está sendo adornada, preparada. Esta igreja que foi chamada, vocacionada, está sendo preparada porque essa igreja acredita no que está escrito acerca dele nas Santas Escrituras. E uma das promessas dele, que é a promessa ápice da nossa fé, é que ele voltará. É que ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. É que ele vai voltar e todo ser do universo, todos os reis, todos os poderosos, todos os juízes, todos os monarcas, todos os intelectuais, gostem ou não gostem, acreditem ou não acreditem, vão ter que se dobrar diante dele e dizer que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Até o seu arqui-inimigo. Não porque ele tem inimigo, porque ele é todo poderoso, mas se esse ser não gosta dele, o odeiam. Até Satanás, até o diabo. O diabo vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Eu quero dizer o seguinte: a síndrome de Lúcifer, se nós não tomarmos cuidado, ela toma conta de nós. É preciso dar glória a Deus. É preciso entender que não somos estrelas. É preciso entender que nós não somos o centro do universo. É preciso entender que estamos aqui passando uma chuva. É preciso entender que nós somos peregrinos. É preciso entender que não somos deuses. Não, somos seres humanos. E que nós um dia estaremos diante dele. Uns para ouvir dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, que desde o tempo antigo tem preparado-vos lugar. Mas outros ouvirão da sua boca: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E a pergunta que nós devemos fazer é: de que lado eu estou? A quem eu adoro? A mim mesmo? A quem eu adoro? Os ídolos? Os homens? A matéria? A quem eu adoro? Quem é o meu Deus? É preciso nós entendermos isso, porque a nossa vida não se resume aqui. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: se nós esperássemos somente nele aqui, nós teríamos os mais miseráveis de todos os homens. Acorde, busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Reconheça que ele é o que a Bíblia diz que ele é, o Santo de Israel, digno de toda glória, digno de toda honra e digno de todo louvor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento e sabedoria. O Triunfo da Graça vai ficando por aqui. Se Deus quiser, amanhã, às 9 horas, estaremos juntos para bendizê-lo, exaltá-lo e falar do teu santo amor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Somos da Igreja Presbiteriana de Estância, que fica na Rua Gomercindo Bessa 124, e os cultos são dia de quinta-feira, às 19 horas, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. Você e todos os seus são nossos convidados especiais. Amém.